para que esse profissional exerça sua atividade no dia a dia. Então, é um grande desafio. Por isso que eu brinco que ele está mais próximo aí da perfeição, né? Maravilha, né? Por aí mesmo. Vamos ter... Estou só aguardando, ainda não conseguiu entrar na questão técnica. Vamos dar mais uns 5 minutinhos e a gente começa, tá? Para a gente ser pontual aí com a turma. Uhum. Tá chegando aos pouquinhos. Isso. E aí, tá frio aí no Rio, Atman? Pior que tá, viu? frio de carioca é 16 graus, né, cara? Pior que tá chovendo, tá bem feio aqui. Eu não quero nem imaginar como é que tá em São Paulo aí. Né? Estamos na mesma vibe aí, né? Nuvens negras ao horizonte e um friozinho aí já há 2 dias. Aqui eu posso dizer que... Isso que eu ia te perguntar. Então, o normal é 40 graus. Rio Preto... Agora deve estar uns 26. Em Rio Preto eu dei muita consultoria, treinamento lá no Grupo Rodobens, né? Sim, eles são daqui. É isso aí. É um calor assim que é quente até para carioca lá. Né? É quente e seco. Quente e seco. Uhum. Mas ali na Tem a fronteira, brisa na fronteira ali já de Mato Grosso, né, praticamente, né? Aqui eu tô naquela Transbrasiliana. Então, eu tô no eixo Paraná-Brasília. Uhum. Você está perto, é perto de Vila Olímpia, por aí? De Olímpia? Sim, é perto de Olímpia. Vila Olímpia. O bairro em vez de falar. Mas eu sei que dá um chão, né? Umas 3 horas. Não, dá mais, né? Umas 4 Dá horas. mais. Não, o motorista bom, 6 horas. Eu levo um pouquinho mais, às vezes 7 horas. Chegou o Finoc aí, ó. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo Doutor bem? Finoc, seja bem-vindo. Átila e Ivan, né? Estávamos aguardando você para a gente iniciar a nossa live. Né? Completo. A gente deve estar levando aí, né, eu calculo aí por volta aí de 50 minutos, 1 hora, tá? Vai depender exatamente aí de toda a nossa discussão. E a gente deixar aí uns 10 minutinhos, né, se houver algum questionamento, alguma dúvida, se a gente puder ao longo ir respondendo, será ótimo. Senão, pessoal, né, eu deixei uma planilha disponível, né, que vocês podem acessar pelo chat, em que vocês podem deixar os seus contatos, né, e fazer perguntas, né, nessa planilha, né, ou diretamente no chat, e a gente vai respondendo à medida que nós formos evoluindo. Tá bom, pessoal? Vamos começar? Primeiro, quero dar boas-vindas a todos. É um prazer estarmos juntos aí para conversar sobre essa questão tão atual, né, que está trazendo tanta oportunidade aí no mercado que está se criando, com a LGPD, né, para os profissionais. E a nossa proposta hoje, nosso propósito é exatamente a gente conversar um pouco sobre quais são esses conhecimentos, essas competências que são necessárias a esses profissionais, né, que estão sendo demandados aí pela LGPD, né, tanto no nível de diretoria aí de capacidade, sido como CPO, ou mesmo de um profissional que vai atuar mais diretamente, né, um encarregado de tratamento de dados, mais conhecidos como DPO. Então, a gente vai abordar, eu trouxe aí as nossas feras no nosso curso de pós-graduação, aliás, primeiro curso de pós-graduação do país nesse tema, né, que nos orgulha bastante. A gente está, sem sombra de dúvida, com a melhor equipe de profissionais e professores desse assunto do mercado. Então, é uma felicidade muito grande para todos nós, né? A gente conseguiu reunir um grupo. E vamos dar início às nossas discussões, né? Rapidamente. Fica até difícil apresentar vocês, porque o currículo é tão longo de cada um. Então, eu vou ser bem sucinto. Né? O Átila, né, é um dos precursores, né, da arquitetura, conceito de arquitetura corporativa, né, do ensino da arquitetura corporativa no país.
Ele trouxe, né, essa visão, né, para o país, né? E a primeira certificação também, TOGAF, né, Átila? E além de ser consultor, né, a gente não vai falar o número de tempo que a gente é consultor, senão a gente vai entregar nossas idades, né, mas, né, um dos grandes consultores do mercado, né, em estratégia, né, e processos, né. O Finóquio, né, é uma das pessoas mais, né, referências mundiais, né, nacionais, né, no assunto gestão de projetos, né, de toda a parte referente a escritório de projetos, né? Então, premiado pelo PMI internacionalmente, né? Professor dos principais MBAs aí do país, né? Então, é uma fera nesse assunto, né? O Ivan, né? Meu querido amigo, né? E parceiro aí né? de publicações, né? Que desde os tempos, né? Nós trabalhávamos juntos, né? O conhecimento do Ivan em gerenciamento de serviços, né, e melhores práticas é absurdo, né, assim como também toda a experiência executiva dele, né, no tema. Então, devidamente apresentados, né, eu, né, esqueci de falar de mim, né, como coordenador aí do nosso curso de pós-graduação e também professor da disciplina, né, de LGPD Assessment, né, do nosso curso. Então, aí também tem uma grande estrada, né, envolvendo governança, risco e compliance e estratégia empresarial. Então, vamos dar início à nossa discussão aqui para a gente entender um pouco mais aí esse contexto, né, da formação do profissional, né, para atender às demandas da LGPD. E aí eu faria uma primeira provocação para vocês, né? A gente está à véspera aí da entrada da LGPD, se tudo der certo, né? Provavelmente, havendo, né, só para vocês entenderem um pouco o cenário, né, a gente, pelo prazo, né, da lei, a gente entra agora dia 16 de agosto. Porém, tem uma medida provisória, né, a 959, que foi emitida, né, pela Presidência da República, transferindo essa data de entrada para 3 de maio de 2021. Porém, essa medida provisória ela tem 90 dias para ser votada e o prazo dela se extingue agora, que é 30 de agosto. Então, a gente corre o risco de entrar, né, com a vigência plena da LGPD no dia 16 e até o dia 30, se for aprovada a medida provisória, né, esse prazo passar a ser 3 de maio. Só para vocês entenderem um pouco aí do embrulho jurídico que envolve esse assunto. Mas, independente disso, ela vai acontecer uma hora ou outra, né, e precisamos estar preparados para isso. Então, dentro dessa visão, né, uma dessas peças-chave desse contexto é a falta de profissionais hoje preparados para exercer essas funções, né, de CPO, DPO, né, mais especificamente no ambiente empresarial. Fora, né, o ao redor, né, dessa cadeia de valor que envolve a LGPD, né? Então, eu pergunto para vocês, qual é essa avaliação que vocês têm sobre esse cenário? Como é que vocês veem hoje essas expectativas em relação a esse profissional? Começando pelo Átila. Tira. Está no mudo, o Átila. Então você, Ivan, começa. Desculpa, esqueci. Não, eu estava sugerindo da gente descompartilhar a tela para o pessoal ver a gente com mais. Ah, é verdade. Pronto, a minha está ok aqui. A minha, eu ainda estou vendo. Já estou vendo você, o Ivan. Ué, será que. Sei lá, deve ser. Eu ainda estou vendo. Não, agora sim. Agora sim. Sim, agora. Muito bom. Então, vamos lá. Então, olha só, eu acho que uma das coisas mais interessantes dessa história é que talvez haja outros exemplos, mas eu não consigo me lembrar de nenhum exemplo agora de uma profissão generalista, como é a profissão de DPO, imposta por lei,
né? Na maioria das vezes, quando você tem uma legislação que exige aí a criação de algum tipo de cargo, de algum tipo de posição dentro das empresas, normalmente é algum especialista, né? Normalmente é alguém que é super especializado em algum assunto. Então, você tem toda uma legislação, por exemplo, sobre, sei lá, sobre conselho fiscal, né? Então, quem é que tem que estar no conselho fiscal? Então, são determinados tipos de especialistas que tem que estar ali. E com a LGPD, antes a GDPR, né, lá na Europa, etc., a gente está vendo um profissional que é um profissional que ele é mais do que um generalista, né? Ele tem que ser alguém que é multidisciplinar, né? Porque a gente está falando aí de vários assuntos. A gente está falando de direito, né? A coisa entra, é lei. Então, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, então é lei, então é coisa para advogado, é coisa para jurídico, tal, até a hora que você começa a descascar a cebola e perceber que é muito mais do que isso, né? Que, na verdade, você tem um profissional aí, ou uma área, ou, enfim, uma prática que tem que ter na empresa, que seria esse escritório de dados, que envolve além da legislação. Tá? Que são basicamente essas que a gente colocou aí, né, na chamada dessa apresentação, ou seja, o cara que vai exercer esse papel de DPO, ele vai ter que ter, pelo menos, enfim, lógico, né? Essa pessoa ela vai vir de um lugar ou vai vir de outro, né? O cara vai ter a formação e a experiência dele, etc. Mas ele vai ter que ter uma boa noção geral, uma boa base em todos esses assuntos que a gente falou e vai estar falando aqui. O cara vai ter que entender de processo, o cara vai ter que entender de arquitetura, o cara vai ter que entender de dados, o cara vai ter que entender de projetos, o cara vai ter que entender de tecnologia. Então, tem uma infinidade de coisas aí que o cara tem que... Lógico, o cara não tem que ser um super-homem, né? Que nem você falou, né? Mas, no mínimo, ele vai ter que ter essas competências todas dentro da equipe e vai ter que ter conhecimento suficiente de cada um desses assuntos até para poder gerenciar essa equipe, né? Tem aquela velha frase. Tem gente que não concorda muito, mas eu defendo essa velha teoria, né? De que sabe mandar quem sabe fazer, né? Então, eu vejo com dificuldade. Eu vejo com dificuldade Mas a senhora dele, ele é puro, mas é muito melhor que vocês. Sim. Entrou alguém estava fazendo barulhinho aqui. Então, então eu vejo aí um profissional que ele vai ter que expandir, independente da origem dele, se é alguém que veio de tecnologia, alguém que é advogado, etc., alguém que vai ter que expandir o seu conhecimento para os lados para dar conta de ter essa visão holística, né? Que é o que eu falo sempre, né? Que é uma das coisas que o cara vai ter que ter, né? A gente está falando aí de uma coisa que envolve, né? A proteção de dados não é uma coisa que envolve só a tecnologia ou só o jurídico, então envolve praticamente a empresa inteira. Aí tem várias coisas que a gente pode falar depois sobre como que essas coisas se juntam, mas eu acho que para dar um pontapé inicial, acho que tá bom. Maravilha. Ivan, qual a tua visão sobre o cenário? Então, eu vou pegar um gancho aí do Átila, e o Átila pode, inclusive, me concordar ou não, né? Eu traço um paralelo com a criação do Ombudsman, ou seja, quando se colocou por lei que as empresas deveriam cuidar da relação com os seus clientes, né? O que já deveria ser uma prática, né, rotineira e estratégica das organizações. Eu creio que a legislação geral de proteção de dados é outra dessas leis que deveria ser uma prática cotidiana das empresas, porque a informação dos seus clientes é um ativo e é de propriedade dos seus clientes, e que o cliente fornece para a empresa durante uma transação comercial ou durante um período em que há o relacionamento, né, para viabilizar o negócio ou a transação para ele, cliente. Então, eu traço esse primeiro paralelo. Esse paralelo com o que foi perguntado, eu creio o seguinte: num primeiro momento, como lei, todos olham os advogados, os juristas, né, as pessoas da área de direito. Porém, a implementação prática dessa lei, ela depende de muitos aspectos, né, técnicos que não são de domínio do pessoal de direito. Então, eu creio que vai ser necessário exatamente um perfil multidisciplinar que vai conseguir fazer a tradução
entre os aspectos da lei e os diferentes aspectos da arquitetura de uma organização e fazer a tradução dos problemas que ele identificar nessa arquitetura da organização para os requisitos da lei. Então, esse curso, né, eu entendo a proposta como muito boa, no sentido que não importa de onde o profissional vier, ele precisa ter todo esse domínio holístico, né, sobre a arquitetura da organização e sobre as técnicas, né, usadas em cada parte da organização, para que ele consiga fazer essa tradução bidirecional da lei para a organização, para a arquitetura, e dos problemas da arquitetura para a lei. Perfeito. Finoco, você está aí? Estou aqui. Maravilha. Qual a tua visão aí sobre... Eu vou dar meu pensamento. Eu não ainda não consigo dizer para você o que vai ser o DPO no mercado. Eu posso te dizer, a importância da proteção de dados, é só você assistir Black Mirror, que você percebe que nós temos um mundo cada vez mais manipulado. O mundo é manipulado, as eleições são manipuladas, a sua informação é manipulada, um site vende a sua informação para o outro. Saiu ontem que uma grande empresa que vocês conhecem comprou dado de outra grande empresa que você conhece, para fazer negócio, para fazer business, para vender. Isso está relacionado à vida e à morte das empresas. Tem determinada empresa de comércio eletrônico que ela, com a apropriação de dados, ela pode simplesmente eliminar grandes outras empresas. Vocês sabem que isso existe. Então, o que a gente está vivendo, uma coisa é a leitura que o Brasil dá para a gravidade da crise que é mundial. Eu acho até a leitura que o Brasil deu é soft, né? E está já há alguns anos defasada, em função do que está acontecendo no mundo, com proteção de dados. Uma grande guerra comercial entre os países, um grande ataque à propriedade das empresas, à propriedade das pessoas. Eu posso descobrir, Brito, por exemplo, que você é um grande pesquisador de processo, e eu vou entrar no seu computador com essa descoberta do que você faz, do que você publica, eu usar isso. Eu posso usar, eu posso fazer uma engenharia social, eu posso entrar no seu computador, pegar o seu paper antes de você publicar e publicar antes de você. Então, a gravidade do negócio ela é maior do que a lei brasileira. A lei brasileira já está tardia e, na minha opinião, ela já está pouco tratada por isso, portanto que impacta o mundo. Se eu pensar que a dinâmica de DPO ainda não aconteceu e falar que ela pode ser, o DPO, ele pode ser semelhante à dinâmica do PMO, né? Do Project Management Office, porque vamos diferenciar uma coisa, quando você fala Project Management Office, sem R no final, você está falando de uma unidade organizacional prestadora de serviços. E o gerente que ocupa a posição de direção dessa unidade organizacional é o Project Manager, Project Management Officer, com R no final. É o gerente do escritório de projetos. Eu acredito que o DPO, no começo, ele não vai ser uma pessoa, ele vai ser o escritório. E é claro que esse escritório ele tem que ser ocupado por um gerente, por um diretor que seja capacitado para tanto. Por esse sentido, formarmos essa pessoa para oferecer, para ocupar esse cargo com competência, né, nas organizações. Mas eu acho que eu destacaria isso. O que é um DPO, então? Um DPO seria uma unidade organizacional gerenciada, provedora de serviços para a organização. Existe um conjunto de processos que tem que ser executados. Vamos chutar 20 processos, 30 processos que tem que ser executados. No final de cada processo tem um cliente, interno ou externo, né? Então, essa unidade ela é provedora desses serviços. Perfeito, né? Eu acho que, né, essa tua colocação, né, ela está perfeitamente alinhado com o que, né, a gente percebe hoje nesse momento, né? Você não tem esse profissional dentro da empresa,
a gente está vendo aí na prática, aí nos projetos, são as pessoas que estão sendo elencadas para assumir essas funções, ou estão vindo, né, de uma área de segurança da informação, ou de uma área de jurídica, né? Alguns, né, estão elencando gerente de projetos para assumir essas funções, né? E como não tem muito claro essas atividades, né, desses profissionais, assim, fica uma grande expectativa em relação à sua formação, né? Ou seja, o que eles precisam, qual o conhecimento que eles precisam dominar, né? Já que eles vão ter que atuar durante um assessment, vão ter que conhecer, como você colocou bem, Final, que hoje essa questão já é uma questão de negócio, uma questão de estratégia de negócio. Isso determina a vida e a morte de empresas, né? A sua renovação ou não dos seus contratos ou ganhos de licitações, de concorrência, se você não tiver adequado aos novos padrões mundiais, né? Isso a gente está falando somente aqui da nossa fronteira, né, nacional, mas você já tem mais de 190 países, né, com regulatórios sobre esse tema, né? E a própria migração de dados entre países hoje é um assunto de extrema preocupação, né? Vide aí o Privacy Shield, né, do acordo que foi estabelecido aí entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos para a troca de dados, ter sido invalidado né, pela área jurídica, né, da Comunidade Europeia, né, pelo tribunal, voltando tudo a estaca zero, né? Então, obrigando os países a buscarem a sua maturidade nesse assunto, né? Principalmente as suas empresas, né, para que elas possam fazer essa migração, né, sem pôr em risco a governança, né, de dados, né, de quem vai receber, né? Então, assim, essa preocupação de formar esse profissional, né, em todas as suas capacidades, em todas as suas competências, foi um motivador para que a gente, né, buscasse exatamente entender quais são essas atividades que ele vai exercer no dia a dia, né? Qual é esse conhecimento que é fundamental para que essas atividades elas sejam executadas, né, de acordo com as melhores práticas, né, aceitas hoje no mercado, né? E eu corroboro integralmente com o pensamento de vocês. A gente está falando aí de uma visão de gerenciamento, né, de projetos, programas e serviços, né? O contexto do compliance dentro da organização vai gerar, né, uma arquitetura de processos, né, de serviços, né, para poder atender as demandas que vão ser solicitadas, né, pelos usuários, pelos titulares dos seus dados, né? Então, eu acho que a gente está bem alinhado nesse ponto. Aí eu queria exatamente, né, partir para uma segunda questionamento, que é bem por aí, né? E aí vai ser mais individualizado, no sentido de mostrar um pouco para quem nos assiste, né? Átila, o que é uma arquitetura de negócio? Explica um pouquinho para a gente. Então, estão me ouvindo, né? Tá. Sim. Tá. Dessa vez não está bom. Antes de falar da arquitetura, só pegando um gancho aí no que o Finoc falou, e você também, né, Brito, essa questão da maturidade, eu estava me lembrando aqui que no meu primeiro emprego, tem mais de 30 anos atrás, né, no banco inglês, a gente tinha um conceito que era um conceito que hoje ele é um conceito... Na época ninguém sabia que esse conceito nem existia, hoje ele é um conceito básico para quem entende de governança, né, que é a governança de dados, que é dentro da governança de dados, que é o data ownership, é dizer que os dados não pertencem à TI, né, os dados pertencem a alguma área usuária. Então, a gente tinha essa prática, o banco lá já era bastante maduro, né, até por ser um banco europeu, a gente já tinha essa prática, era mainframe, não tinha, né, e mesmo assim, né, quando você criava um banco de dados, uma tabela, qualquer coisa lá, você tinha que dizer quem na área de negócios, quem na área usuária era o dono daquele troço. Isso mais de 30 anos atrás. Mas o que é impressionante é que hoje, mais de 30 anos depois, a maioria das empresas que eu entro, eu vou lá e pergunto, vem cá, vocês têm data ownership aqui? Vocês sabem quem que é o dono dos dados? Aí os caras olham um para a cara do outro, não sei o quê, não sei, é a TI e tal, não sei o quê. Então, você vê que existe ainda uma imaturidade do mercado muito grande,
e que eu tenho que o próprio fato da LGPD ser uma coisa legal, ela vai, digamos assim, obrigar a que esse amadurecimento aconteça rapidamente, né? Porque os caras não podem mais ficar esperando, um dia a gente amadurece, né? Vai ter que botar todo mundo na estufa, botar luz forte e fazer esse pessoal amadurecer rápido, porque eles vão começar a amadurecer quando começarem a tomar multa milionária, né? Mas isso só para fechar um pouco essa ideia da maturidade, eu acho que ainda na medida em que a gente começa a formar pessoas, por exemplo, através desse nosso curso, isso vai ajudar, né, as empresas nesse processo de maturidade, porque elas vão poder contratar pessoas que sabem do que estão falando, o que, infelizmente, talvez não seja o caso em muitas situações. Mas uma das... e aí, indo para a sua pergunta, né, por que a arquitetura, né, que é a minha área, é tão importante dentro desse assunto, dentro desse contexto da LGPD, do DPO, etc., né? Porque, na verdade, o que é a arquitetura corporativa, né? Eu coloquei aí arquitetura de negócio, arquitetura de TI, vamos dizer assim, as pessoas infelizmente, ainda não conhecem muito a arquitetura corporativa, como essa expressão arquitetura corporativa. Então, tem muita gente que, quando ouve arquitetura corporativa, pensa que é decoração de escritório, né? Pensa que é escritório. O que tem que ter tem divisória, não tem divisória, como é que vai ser a iluminação, e não tem nada a ver com isso. Então, às vezes, eu falo arquitetura de negócio, arquitetura de TI, até porque a arquitetura corporativa é a soma de arquitetura de negócio com arquitetura de TI, com mais algumas coisas. Então, é um jeito, pelo menos, da pessoa ter mais ideia do que eu estou falando, né? Então, a arquitetura da empresa, a arquitetura corporativa da empresa, ela é um processo, ela é uma prática, através da qual a gente olha para a estratégia da empresa, né, para o planejamento estratégico, para as metas estratégicas, etc., e responde a seguinte pergunta: do que a gente vai precisar para cumprir essas metas estratégicas no futuro? Aí o futuro tem um horizonte de tempo que depende do planejamento estratégico da empresa. Se for 5 anos, é 5 anos. Se for 3, é 3. Se for 20, é 20, tanto faz. Mas vamos supor que seja 5 anos. Então, o cara tem lá umas metas, uma visão. Né? Qual é a visão da empresa para daqui a 5 anos? A gente quer estar em tal lugar e quer cumprir essas metas estratégicas. Beleza, o arquiteto tem que responder a seguinte pergunta: do que a gente vai precisar para cumprir essa estratégia? E quando a gente fala o que é qualquer tipo de componente dentro da empresa. Então, a gente está falando aqui do seguinte, né? Para cumprirmos as metas estratégicas, vamos precisar de uma estrutura organizacional, ou seja, de um organograma, assim, assado. Vai ter que ter essas áreas, vai ter que ter esses processos, vai ter que ter esses serviços, vai ter que ter esses produtos. Para dar suporte a isso aí, essas coisas que eu acabei de falar seriam mais ou menos a arquitetura de negócio, né? Para dar suporte a essa arquitetura de negócio, você tem que ter uma arquitetura de recursos organizacionais, né? Onde os recursos organizacionais dão suporte a essa arquitetura de negócio, e um dos recursos organizacionais mais importantes é justamente a TI. Então, aí a pergunta continua. Legal, eu tenho esses processos, eu tenho esse serviço, eu tenho essas áreas. De quais sistemas de informação e quais dados eu vou precisar para dar suporte a esse serviço, a esse processo, assim por diante. E para executar esses sistemas, o que eu vou precisar em termos de infraestrutura de TI? Eu vou botar isso na nuvem, eu vou deixar isso em casa. Se for na nuvem, né? Agora, essa questão de proteção de dados tem um monte de restrição aí de se for na nuvem, onde que é a tal da nuvem, né? Em que país que a nuvem está fisicamente armazenada, o que é on-premises, se for on-premises, como é que tem que ser a minha arquitetura, que tipo de máquina eu tenho que ter, enfim. Então, eu estou começando lá em cima na estratégia, descendo para o negócio, do negócio para sistemas de informação, dos sistemas para infraestrutura. A arquitetura me ajuda a projetar isso tudo que eu acabei de falar, que é a arquitetura-alvo, a arquitetura futura. A gente conhece, às vezes, também como arquitetura to be, né? Então, basicamente, é o seguinte: dada esta visão, eu quero que a minha empresa tenha estes componentes relacionados desta forma. Ao mesmo tempo, eu tenho que responder a seguinte pergunta: como é que está a minha organização hoje? Qual é a minha arquitetura atual? A minha arquitetura as is. E aí é a mesma coisa. Eu vou ter que ver o que eu tenho hoje em termos de processos, de sistemas, de organograma, de produtos, de sistemas, de dados, de infraestrutura, de TI, tudo isso, como que essas coisas estão relacionadas. Aí eu tenho esse conceito importante, que é o conceito de rastreabilidade, né, que é capaz de fazer
responder esse tipo de pergunta, né? Se cair esse servidor, o que acontece? Se cair esse servidor, cai o CRM. Se cair o CRM, para o processo de atendimento ao cliente. Se parar o processo de atendimento ao cliente, a minha meta estratégica de encantar o cliente vai para o beleléu e assim por diante. E aí, o que acontece? Com base nessa arquitetura-alvo e nessa arquitetura atual, na hora que eu comparo as duas, né, faço um troço chamado Gap Analysis, eu saio disso aí com uma lista de coisas a fazer, né? Lista de transformações que eu preciso fazer na empresa. Como que eu saio do meu estado atual e vou para o meu estado futuro, o estado desejado. E essa estrada, né, isso aí é justamente aquilo que a gente conhece como roadmap. Então, o roadmap de arquitetura é como é que eu saio de onde eu estou e chego onde eu quero estar. E o roadmap se materializa justamente através do quê? De um portfólio de projetos. Então, na verdade, aí você está ligando tudo, né? A gente está ligando isso aí dos serviços, processos, projetos, e, de certa forma, isso aí funciona como um esqueleto aí que liga todas essas partes. Isso. Agora eu quero pegar esse gancho teu, né, que exatamente entra agora na disciplina do Finoc, né? Eu queria que você falasse um pouco, Finoc, como é que, né, essa construção desse portfólio, né, de projetos, né, que vão ser implantados, né, para que se atinja aquela maturidade da LGPD, né, que foi definida. Estratégia do negócio para esse tema de compliance, né? Com isso, eu fiz um assessment, fiz um diagnóstico de gaps, eu fiz um plano de ação, construí um portfólio a ser gerenciado, né, de projetos. Né? Então, fala um pouquinho sobre isso e como você vê, né, a questão que você fez uma relação muito apropriada, que é do escritório de gerenciamento de projetos com o escritório de proteção de dados. Sim. Então, vamos pensar que a função de PO, seja ela uma unidade organizacional, seja ela o diretor dessa unidade organizacional, né, ele tem que prover uma lista de serviços para a organização. Por exemplo, vamos citar um dos serviços, você me corrige se eu estar errado. Eu quero que o meu nome seja completamente apagado aí na sua organização. Concorda que esse aí é um dos serviços? Sim, é uma demanda. Eu quero saber tudo que você guarda sobre mim. Todos os dados que você guarda sobre mim. E não só, a própria empresa, ela quer saber. A própria empresa, ela vai ela quer perguntar para o DPO, quais são os incidentes e conflitos no qual a nossa empresa está envolvida com relação à proteção de dados. E o DPO tem que fornecer para a diretoria, para o board, um reporte disso daí. Então, eu estou listando serviços. Vamos dizer que eu elenquei 27 serviços. Então, o DPO ele tem que fornecer esses 27 serviços. Vamos olhar para dentro da organização. Desses 27 serviços, qual que a liderança da organização acha mais importante? Então, ele tem que estabelecer um diálogo. Nessa história de serviço, ele tem que perguntar para os executivos daquela organização. Desses 27, está na lei que eu tenho que fazer. Qual que você acha que é prioritário? E baseado nisso, ele escolher. Né? Muito provavelmente, o DPO não vai conseguir fazer os 27. Eu estou falando 27 hipotético, né? Ele tem que perguntar para os executivos isso daí. E uma vez que ele perguntou para os executivos, ele tem que fazer um assessment do grau de maturidade que existe em cada um desses 27. Veja onde estão relacionados os projetos. Num determinado processo desses 27, onde ele tem um grau de maturidade baixo e ele precisa partir no curto prazo por um alto, ele tem que realizar um projeto. As coisas, elas não saem do lugar sozinhas. É preciso de energia e força para sair do lugar. Se você está no nível 1 de maturidade e quer partir para o nível 3, num determinado serviço, você tem que fazer um projeto. Então, a gente tem que ajudar os nossos alunos a estruturar projetos e estruturar carteiras de projetos.
E também enxergar essa unidade organizacional, isso aí eu tenho que casar com os outros professores, a gente tem que mostrar que isso aí, eles são provedores de serviço. O DPO é um provedor de serviço, e se ele deve ser avaliado, ele deve ser avaliado como tal. Por exemplo, para exercer a função, todas as funções, todos os serviços do DPO, é necessário ter determinados capabilities. Concorda? A gente tem que ter esse capability, não precisa estar numa pessoa só, pode estar numa equipe de pessoas. E pode ser que o DPO ele não seja só uma pessoa, ele seja uma pessoa que coordena um grupo de pessoas. Pode ser que essas pessoas são dedicadas, pode ser pessoas que não são dedicadas, mas eles têm capabilities, capacidade de fazer coisas, capacidade de pegar um input e transformar num output. Por exemplo, um advogado, ele tem capacidade de pegar um texto puro de contrato e identificar vulnerabilidades. Eu estou pegando um input transformado num output. Normalmente o advogado tem esse capability de identificar essas vulnerabilidades. E assim por diante vai. Né? Então, o DPO, ele, assim como o gerente de projeto, ele tem que gerenciar equipe com capabilities. Perfeito. Né? E essa relação que você fez, né, com esses direcionadores, né, que vão ser identificados na análise de maturidade, é que vai fazer com que você componha a melhor carteira de projetos, de acordo, né, com o impacto, né, desses projetos no atingimento daqueles resultados que se espera dentro desse plano de ação construído para atingir essa maturidade. Né? Perfeito. Né? E o escritório de proteção de dados, né, ele adquire todo esse contexto do escritório de gestão de projetos, que o DPO, além de ele gerenciar os serviços, ele vai estar a todo momento gerenciando essa carteira de projetos necessários, né, para que você implante, né, e alcance essa maturidade desejada em relação ao compliance. Maravilha. Você quer complementar mais alguma coisa? Não, é isso aí mesmo. Legal. Ivan, Está tudo unido com as coisas que você sempre falou. Num determinado momento, eu vou ter que ter um balance scorecard do DPO, que mostra num painel como, assim como nós temos aqui no fundo esse painel aí, um balance scorecard, que mostra esse dashboard, que se você está efetivamente fazendo isso de uma maneira boa, de uma maneira ruim, né? Exatamente. E dando dando essas informações desses painéis de gestão à vista, né? Não só o posicionamento para a equipe, para a organização, quanto para os acionistas, né? Em relação a esse tema. Ivan, aproveitando o gancho, né, a bola que o Fenócio levantou para você em relação à gestão de serviços, explica para a gente aí como é que você vê esses serviços, né, que vão ser criados, demandados dentro da organização para atender as necessidades do LGPD. Então, quando você fez a pergunta, né, inicial, e o Átila explicou sobre a arquitetura, e aí eu comecei a elaborar aqui o seguinte: a nossa disciplina, ou seja, o nosso enfoque em termos de serviço, é dar para esse profissional que vai coordenar ou que vai participar do DPO uma orientação a serviço. E aí, dentro dessa orientação a serviço, ele vai poder utilizar as práticas desse serviço em vários momentos. Num primeiro momento, ele entender quais são os serviços da sua organização e quais informações esses serviços necessitam manipular para que o produto desse serviço seja entregue aos seus clientes. Então, é um primeiro momento. Um segundo momento, ele precisa entender quais desses serviços que a organização presta, de acordo com a sua arquitetura corporativa, que são os significativos para a realização da estratégia de negócio da empresa. E aí ele começa a pegar um pouquinho o que o Finoco falou, da visão de priorização, porque ele começa a ver o valor de cada um dos serviços que a organização presta e a importância das informações para sustentar aquele serviço e a correlação daquele serviço com a estratégia do negócio para saber qual o impacto que, por exemplo, um vazamento de informação ou uma denúncia externa ou qualquer manipulação desses dados possam ocasionar para o negócio da empresa.
Então, essa é assim, a primeira abordagem. A segunda abordagem é: a lei se traduz em serviços, ou seja, cada uma das obrigações da lei vai ter um determinado fim que tem que ser atendido num determinado prazo, correto? E isso é a base para a criação de um serviço. Então, o DPO, como o Finoc falou, vai ser uma área prestadora de serviço, tanto internamente, de forma consultiva, como externamente, de forma reativa, respondendo a qualquer situação, tanto dos clientes quanto do órgão regulador. E no último momento, vem a questão, já que o profissional entende a orientação a serviço e sabe que ele vai transacionar inúmeras situações, inúmeros eventos, então ele também vai se apoderar do conhecimento de gestão de serviço para gerir a sua própria equipe, os seus próprios processos internos. E aí, como vocês comentaram aqui no fundo, né, nós temos um vídeo, um dashboard muito operacional, ou seja, onde está pulsando várias transações de negócio de diferentes processos. No futuro, nesse mesmo dashboard, vão ter inúmeros KPIs, inúmeras métricas de DPO, ou seja, como que está a propensão a risco, como que está o tratamento das informações, qual é o número de incidentes que estão sendo comunicados, qual o risco provável de ocorrer um incidente, quantos clientes nós estamos com situações de vulnerabilidade, e o impacto de tudo que está ocorrendo em termos de proteção de dados. Tá? Então, eu vejo dessa maneira, né? Temos muitas aplicações para a gestão de serviço na área do DPO. Perfeito. Eu acho que vocês, né, fizeram a abordagem completa, né, e resolvendo, primeiro, né, uma questão que hoje é difícil um pouco compreender, né? Quando a gente fala da função, por isso que a própria legislação ela determina uma função, não um cargo, né? Ela, né, se você não tem esse profissional 100%, né, esse super profissional, você vai ter uma equipe, né, que vai dar apoio, né, a essa função dentro da organização, né? E isso pode, né, não só acontecer, né, no âmbito corporativo, por unidade de negócio, por área, vai depender, obviamente, da complexidade do negócio, né, e do tamanho da estrutura organizacional. Esse conceito, acho que uma das grandes viradas de quebra de paradigma, né, é fazer essa turma entender, né, que LGPD, né, como qualquer compliance, né, ela é um serviço dentro da organização. Ou seja, você tem um cliente, quem é esse cliente? É o titular do dado, né, é a autoridade legal, né, é um usuário, né, é um próprio membro da organização, e vai demandar, né, uma informação, né, vai fazer uma solicitação, vai abrir um ticket, né, pedindo desde informações, né, de como o dado dele é coletado, armazenado, tratado, descartado, né, se é compartilhado ou não, né, até, né, solicitações de, olha, né, eu gostaria que eu não tenho mais interesse em constar do cadastro, né, do arquivo de vocês, né? Obviamente, né, a organização ela vai ponderar se aquela informação ela precisa manter por questões legais, né, como o caso, por exemplo, um prontuário de um funcionário, né, ou de um ex-funcionário, né, que tem um tempo aí né, legal, né, para a empresa manter isso nos seus arquivos, né, ou provar, né, que aquele dado ele é necessário em função do interesse de negócio, que caso aquele dado não seja coletado, né, eu não posso entregar serviços, por exemplo, do meu portal ou do meu negócio, né, para aquele cliente, né, para atender aquela demanda. Então, aí vai entrar uma necessidade muito grande do aspecto jurídico aí, em comprovar essa necessidade do negócio, né, esse interesse do negócio, para justificar, né, uma coleta de dados, um tratamento de dados específicos, né, dentro do negócio, né? Então, assim, essa quebra de paradigma, né, que, se você se recordar, Ivan, a gente já vem batendo nisso desde 2002, né, em que, né, a própria visão, né, do framework, né, da ITIL, né, nessa visão de
que o gerenciamento de serviços, né, ele passasse a ser um componente, né, das áreas, né, essa virada, né, ela vai ficar muito clara, né, e necessária para administrar toda essa questão, né, do compliance dentro da organização. Você está diante de uma grande portfólio de serviços que precisam ser, né, costurados, né, precisam ser, né, transacionados, né, dentro dos processos, né, para você poder, né, entregar, né, um produto, né, frente a uma demanda. Estão de acordo? Eu falei essa minha visão ela está muito, né, holística. O que vocês pensam? Concordo. Maravilha. Eu acho que é isso mesmo. Excelente. Então, dentro dessa... Oi, desculpa, fala. Não, só comentar uma outra coisa, né? Além de também concordar com o que foi apresentado, é que a função do DPO, ela também pode, no futuro, se tornar um grande serviço, né? Ou seja, empresas se tornarem especializadas em prestar esse serviço para empresas menores ou empresas que não têm, vamos dizer, uma necessidade tão grande de ter um próprio DPO. Então, também temos esse aspecto, né, contemplado na nossa proposta de curso, que nós estamos formando profissionais para o mercado de DPO, né? Não somente para pessoas que vão atuar dentro de organizações não especializadas, mas também para montar organizações especializadas na prestação desse tipo de serviço. Exatamente. A gente tem aí toda uma cadeia de valor, né, que se forma aí de negócios em torno, né, desse assunto. E a própria legislação ela já deixou uma abertura nesse sentido, né, obviamente, como você está cobrindo empresas aí de A a Z, né, de todos os segmentos públicos, privados, empresas mistas do terceiro setor, né, instituições, né, acadêmicas, que têm a obrigação de se adequar, né, à legislação. Nem sempre todas vão ter, né, pensando aí do ponto de vista financeiro, né, e estrutural, condições de ter essas funções, né, dentro da sua arquitetura, né, dentro da sua estrutura. E ela abre essa oportunidade de prestação de serviços, né, de SAS, né, ou seja, como um serviço, prestar essas atribuições, né, de encarregado de tratamento de dados, né, de gestão de privacidade e proteção de dados, como um serviço para as empresas. Então, isso abre um mercado assim, absurdo, né, que pode ser segmentado, desde análise de impacto de proteção de dados, né, você fazer o acompanhamento de riscos, né, como um serviço, né, até propriamente você fazer toda a gestão do tema, né, para o seu cliente, né, inclusive suportando ele, né, em tecnologia, né, em conhecimentos jurídicos, né. Então, assim, a gente fala, é muito parecido com um escritório de contabilidade, né, onde você agrega vários serviços, né, além de toda a controladoria, né, mas também a área de impostos, né, o atendimento, né, técnico, né, em relação à gestão empresarial. Então, esse escritório, né, de DPO como serviço, ele vai ter exatamente um modelo muito parecido, né, onde todas essas competências, né, todas essas funções agregadas, elas vão ser disponibilizadas, né, como um grande serviço para os clientes, né? Então, como você bem colocou, Ivan, né, a gente, assim, né, quem está se formando, né, nessa especialização não é só para exercer esta função dentro de uma empresa, mas para atender a toda uma demanda de mercado que está se formando, né, desde parceiros, né, de empresas, né, ou mesmo fornecedores que vão vender a sua solução, né, o seu serviço, né, para ajudar o cliente, né, nessa questão. Vão precisar conhecer, né, todo essa grande, né, cauda longa, né, toda essa cadeia de valor que envolve aí todo essa fundamentação, né, esses requisitos, né, da legislação. Muito bom. Aí eu queria fazer uma outra provocação para vocês, né?
Aqui a gente vai muito em função da contratação desses profissionais, né? Como eu comentei no início, né, esse é um grande gap de mercado, né? Não existe esse camarada, né? Hoje a gente está vendo aí uma grande improvisação, né? Não só por falta de conhecimento, né? Como também é o que temos, né? Para iniciar todo esse processo, né, dentro das organizações. Então a gente tem visto aí alguns absurdos nesse sentido. Porém, o mercado tende, né, a separar o joio do trigo, né? Identificar que esses profissionais vão precisar ser treinados, né, capacitados, qualificados, né? Assim como também muitas máscaras vão cair, né, daqueles profissionais que se apresentaram com uma certificação, né, uma certificação, seja ela, né, internacional, né, mas como um cartão de visita, né? Como toda nova função, está todo mundo começando junto, né? Você não tem história para contar, né? Então, seja alguém que venha da área de direito, seja alguém que venha da área de tecnologia, da segurança de informação, da área de processos, da área de gerenciamento de projetos, né? De áreas específicas, né? De marketing digital, né? De RH. Né? Está todo mundo começando junto. A formação, hoje, ela não existe. A gente está sendo aí, né, uma primeira, né, caminho aí para esses profissionais trilharem, né, essa especialização, essa formação acadêmica. Hoje, essa seleção está sendo muito feita em cima de, né, que tem levado a uma corrida muito grande em busca de certificações, né? Como é que vocês veem isso, essa maturidade do mercado, né, em relação, né, a essa estabilização, né? Há uma tendência de se valorizar, né, esses profissionais que apresentam, né, uma formação sólida, né, ou tende o mercado ainda a selecionar baseado somente em certificações ou parte do conhecimento? Como é que vocês veem isso? Eu não quero comprar briga com ninguém, né? Começa, inverte o relógio aí. Começa com a pessoa agora. O que eu acho, Brito? Vamos falar de Covid. Está todo mundo buscando certificação. Eu mesmo, essa semana, estou fazendo uma certificação em computação quântica. Que você vai falar assim, não tem nada a ver com o meu business. Eu gosto, né? É um desafio intelectual. Me dei esse desafio nesse isolamento. E se você olhar o LinkedIn, a velocidade com que as pessoas no mundo estão adquirindo certificações está absurdo. Todo mundo que vendia certificação não está mal, não. As pessoas estão rodando business legal, que mostra que as pessoas buscam certificações. O que eu acho, que eu vou te dar um outro dado, que eu tive em contato com o CREA recentemente. Você sabe qual que é o percentual de pessoas que desistem num curso de engenharia de 5 anos? É alto, hein? 70%. No meu tempo era 30%. 70%. Na faculdade pública, que é de graça, é 50%, que é um número altíssimo, e na paga, 70%. Isso indica o quê? Isso indica uma tendência do mundo, eu acho. Ninguém mais vai ficar 5 anos ou 6 anos, demora 6 anos e meio para se formar em engenharia, na média, né? Porque a pessoa não faz em 5 anos. Então, o que eu acho? O mundo está girando num ciclo tão rápido e a gente tem que pensar em coisas mais rápidas, em microacreditações. Se ao invés de se você tem um negócio que precisa saber muitas coisas, é melhor você quebrar ele em microacreditações e o cara vai ganhando medalhinha como escoteiro, né? E à medida que ele vai acumulando, você fala assim, bom, esse cara virou um DPO. Isso seria uma tendência. Por quê? Se o cara, nesse ínterim, ele desistiu de alguma coisa, ele ganhou alguma coisa. Por exemplo, se você hoje está na engenharia, você ficou 6 anos lá e não saiu com o diploma, você não tem nada. Não tem nada que você pode pôr no currículo. Se você não saiu com o diploma. Não é? Não, perfeito, né? Isso aí, né, foi um dos inspiradores para a gente exatamente criar esse curso de pós-graduação em módulos, né? Onde a cada módulo que ele vence, né, a gente está falando aí de 3 módulos, ele recebe, né, um certificado de atualização, né, se ele vencer 2 módulos de capacitação, se ele vencer os 3 de especialização.
Então, ele vai sair com uma titulação e com o conhecimento necessário, né? Eu acho que a gente está bem aí nessa linha do conhecimento rápido e da recompensa, né? Que é o que move um pouco, né? Tem movido aí essas transformações aí do nosso mundo, né? E vocês, o que vocês acham, Átila e Ivan? Fala aí, Ivan. Ok. Com relação às certificações, né, qual que é a minha visão? Eu acho que uma pessoa que busca uma certificação, ela comprova o interesse dela em aprofundar o conhecimento. Então, entre pessoas que têm ou não têm certificação, eu entendo que as pessoas que têm certificação, se eu não conheço elas, não sei o background delas, eu entendo que elas tiveram um ânimo, né, de buscar esse conhecimento ou esse aprofundamento. Porém, também existe o mercado das certificações. Então, eu posso estar diante de uma pessoa que a gente brinca que é caçador de certificados, né? Ele faz muito certificado, ou seja, será que realmente ele aprofundou o conhecimento ou ele apenas gabaritou a prova? Então, a gente tem esses dois lados com relação à capacitação, mas eu acho que é um diferencial, ou seja, a pessoa que busca certificações, ela está buscando um diferencial, ela está colocando um esforço. Agora, cabe ao avaliador ou ao contratante verificar se realmente o processo foi algo normal ou se realmente é algo anormal. Exemplo, eu conheço muitas pessoas profissionais que toda semana apresentam uma certificação nova. Aí eu pergunto, em que momento ele matura o que ele aprendeu na primeira certificação? Se ele sempre está buscando uma nova, né? Então, temos que avaliar isso com um pezinho atrás. Segundo ponto, essas formações mais longas. Eu também acho que uma pessoa que persiste também tem que ser valorizada. Tanto é que um engenheiro que se forma depois de, por exemplo, 7 anos, levou 2 pau, é um cara diferenciado. É um sobrevivente, né? É um sobrevivente. Ele passou por uma guerra e ele venceu essa guerra. Então, esse cara, vamos dizer assim, ele está mais com calos, né? Ele está mais, vamos supor, não falo em termos de conhecimento, mas em termos de habilidade, eu creio que ele vai ter muito mais. Resiliência, né? O estágio de soft skills, né? Também resiliência é fato. Então, vamos lá. O que eu acho que é o ideal? Um misto das duas coisas. Então, eu acho que o profissional ele tem que ter um fundamento muito bom em alguma área e ele deve complementar esse fundamento com cursos rápidos ou com certificações que permitam ele aprofundar determinados aspectos que envolvem a área em que ele tem o fundamento, tá? A base. Então, essa é a minha visão. Eu acho que os dois são importantes e cabe ao avaliador avaliar as duas coisas, ou seja, como ele obteve a certificação e como ele obteve a formação dele, porque também existem escolas de engenharia que o cara fica lá 5 anos pagando mensalidade, ele sai sem saber nada também. Então, a gente tem que avaliar as duas coisas, como ele fez aquilo e quanto ele aprofundou naquilo que ele se propôs a fazer. Tá bom? Perfeito. Então, eu proponho um mix. Acho que elas convivem bem juntos, né? Se complementam adequadamente. Átila, o que você acha? Eu vou fazer um paralelo com o que aconteceu comigo 20 anos atrás. Né? 20 anos atrás, eu fui convidado para montar o que foi o terceiro curso de pós-graduação Lato Sensu em gestão de projetos no Brasil. Né? E montamos o curso. E, na mesma época, eu dava treinamento de gestão de projetos. Eu tinha 2 versões, né? Era principalmente para pessoal de TI, desenvolvimento, etc. Então, eu tinha uma versão de um curso de gestão de projetos com CMM, que tal, né? Na época a gente tinha esse negócio, e tinha uma outra versão que era com PMBOK. Enfim, a questão eu tinha um treinamento de 24 horas, que eu dava pela minha empresa, e, ao mesmo tempo, eu coordenava um curso de pós-graduação de 360 horas sobre, essencialmente, o mesmo assunto, que era a gestão de projetos com o PMBOK. Né? E o assunto cabia, quer dizer, ele podia ser apresentado em 3 dias ou em 1 ano e meio. Né?
E qual é a diferença? É óbvio, né, que o cara que fazia pós-graduação, ele via todas as áreas de conhecimento, com muito mais profundidades e assim por diante. E aí passa por isso que o Ivan falou, né? Quer dizer, as certificações, eu tenho a impressão de que quem está contratando vai olhar exatamente isso. Se o cara não tem nenhuma formação específica na área, ele já está carta fora do baralho. Se o cara tem certificação, ele tem uma certificaçãozinha, digamos assim, né? Porque ele fez um curso de 3 dias, ele vai estar melhor que o cara que não fez nada. Mas comparado com o cara que fala, pô, eu fiz aqui um curso de 360, 400 horas, sei lá, fiz uma pós-graduação, gastei 1 ano e meio, 2 anos fazendo isso aqui, é óbvio que esse cara está mostrando para o mercado uma dedicação muito maior do que alguém que fez um curso, sei lá, fim de semana, né? Então, o mercado vai levar isso em consideração, com certeza, e vai levar em consideração, como sempre, né? Porque o mercado, né? Quem está contratando, né? Como o próprio Ivan falou, a questão da certificação, ela também é uma indústria, então ela também existe esse mercado, então, quer dizer, o contratante também sabe que acontece o caçador, que tem muito caçador de certificação por aí, né? E o contratante, ele vai ver essas duas coisas. Vamos ver as certificações que o cara tem, qual é a qualidade e até duração. Duração, sim, né? Porque uma coisa é 24 horas, outra coisa é 360, isso faz diferença. A menos, evidentemente, que um curso de 360 horas fosse injeção de linguiça, que não é o nosso caso aqui. Mas ele vai olhar também a experiência do cara, né? Ele vai olhar, tá, esse cara só fez curso ou ele tem alguma experiência prática? Então, evidentemente, na hora que o mercado vai ter que aprender a ver que tipo de experiência o cara pode ter, exatamente como a gente está começando agora, né? Que nem você falou, Brito, estamos começando todo mundo do zero, porque a profissão é nova, a área é nova. Os profissionais vão ter que ver, tá, o cara tem que ter alguma experiência no quê? Experiência em direito, em segurança da informação, em gestão de serviço, gestão de projeto, em arquitetura, tal. Mas, com certeza, o mercado, aos poucos, ele vai aprender a distinguir, separar o joio do trigo e distinguir quais são aquelas experiências que conduzem a um DPO, a um profissional que trabalha com assunto mais qualificado do que outro. Né? Então, ele vai descobrir que determinados caras que têm um determinado caminho de carreira funcionam melhor como DPO do que outros. Beleza, isso vai acontecer, mas, com certeza, isso aí vai acontecer junto com a capacidade que o cara tem de demonstrar que estudou o assunto. Tá? E aí a gente está falando aí nas certificações, no diploma de pós-graduação, isso tudo que a gente está conversando aqui. Pessoal, eu corroboro 100%, 110, 120% com o que vocês falaram. Né? Essa foi uma das inspirações, né, para a gente evoluir, né, para disponibilizar essa pós-graduação para o mercado, até por conta exatamente, né, dessa ansiedade das pessoas em quererem, né, entrar nesse mercado, né, saber qual é a porta de entrada, trilhar uma carreira nova, ou mesmo, né, dar uma virada na sua carreira para buscar desafios, né, mais atuais. E até para animar, né, a turma, né, que está aí nessa pegada junto com a gente, né, está me assustando nos bons, né, assim, com uma certa satisfação, os níveis salariais que está chegando a essas posições hoje, né? Isso a gente não está falando nem no mercado maduro ainda, né? Mas no mercado inicial, exatamente por você não ter esses perfis, né, disponíveis, né? Que você teria aí em profissionais mais seniors, né? Com 15, 20 anos aí de experiência para reunir todo esse portfólio aí de conhecimento, né? Mas são faixas salariais aí que variam de 20 a 50 mil reais, até um pouco mais, né? Isso a gente está falando de empresas de médio a grande porte. Quer dizer, é motivador, né? Para quem busca esse esforço, né? De uma nova carreira, né? De apostar em novos conhecimentos. Né? Então, isso também deixa a gente muito feliz no sentido de a gente também estar contribuindo, né? Para apoiar essas opções de vida, né? E também entrar nesse nosso mundo. Né? Eu acho que é muito gratificante, né?
Pessoal, a gente já estamos aí no nosso SLA aí de 1 hora. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente tem algum chat, né, alguma pergunta de chat que a gente possa responder. Né? Eu não vi ninguém fazer pergunta, mas acho que a gente pode, né? Se alguém tiver, alguém que está aí na assistência e quiser perguntar alguma coisa. Se não, como a gente já está dentro do nosso SLA, pessoal, eu sugiro que façam suas perguntas naquela planilha, né, que nós disponibilizamos aí no chat, né, para vocês associarem os contatos de vocês, e a gente, né, responde, né, até de uma maneira mais personalizada, né, e assim a gente não avança aí no horário. Tudo bem para vocês? Acho que seria legal a Fabiana repostar o link para a planilha, porque eu não sei se quem entrou depois consegue ver o que tinha antes no chat. É verdade, né? E tenho certeza que ela vai providenciar, junto com o link aí para quem quiser mais informações sobre o curso de pós-graduação, né, de privacidade e proteção de dados, com essa ênfase, né, na formação desses profissionais. E a gente vai iniciar aí a partir de agosto, em modo online, quer dizer, então, disponível aí para todo o país, né? E a gente encerra aqui convidando a todos a se unir, né, a nós nessa missão, né, de prover, né, essa qualificação aí para o mercado. Pessoal, meus queridos amigos, professores, só gratidão com vocês aí por disponibilizar o tempo para a gente discutir. Eu acho que foi muito rica a nossa discussão, né? Vai ajudar bastante gente a tomar a decisão. E, mais uma vez, obrigado. E se alguém quiser fazer as suas considerações, né, finais, aí, né, estão à vontade. Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu publiquei aí, né? Publiquei o link de novo aí para quem quiser acessar a planilha do Google, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa muito, muito, muito interessante, assim, é uma coisa muito desafiadora você participar assim de um projeto inovador, né? Quer dizer, de certa forma eu me lembro aí, né? Justamente desse exemplo que eu acabei de dar. 20 anos atrás, hoje em dia você encontra pós-gestão de projetos 3 por esquina, né? Então você tem pô, a gente montou o terceiro curso do país. Não foi o primeiro, né? Como agora, que seria o primeiro, que vai ser o primeiro de PO, mas foi o terceiro do país, né? E foi um desafio muito grande, porque também era mais ou menos que nem hoje. A gente tinha dificuldade até para achar professor, né? Porque você tinha muito pouca gente certificada tinha muito pouco PMP, né? Era difícil até achar professor. E foi um negócio assim que deu muito trabalho, mas foi muito gratificante, né? Foi assim, você saber que você está sendo pioneiro, né? Você não está simplesmente seguindo a manada, né? Está oferecendo alguma coisa nova que a gente sabe que vai ter uma importância muito grande, não só para quem participar como aluno, mas para o país mesmo, né? Porque, afinal de contas, é uma qualificação que o país vai precisar, né? E que vai, no fim das contas, por efeito assim de dominó, é alguma coisa que vai beneficiar todo mundo, inclusive a nós mesmos como consumidores, como pessoas cujos dados estão espalhados aí pelos todos os lugares, como o Finóquio bem lembrou, né? E para a gente ver se consegue reduzir os nossos riscos aí de sermos vítimas do Black Mirror, né? É verdade, né? Pessoal, mais uma vez, né, pegando as palavras do Átila, é uma realização de todos nós, né? A gente poder reunir essa equipe, né, onde só tem fera. Então, é um privilégio ter vocês aí nesse projeto. Mais uma vez, obrigado, e a gente se vê aí, né, em breve. Beleza. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Gente, grande abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.